E aí galera, bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje a gente vai ver um pouco de eletrônica, certo? A gente vai dar uma pausa agora em eletricidade e vai ver um pouco mais de eletrônica, certo? Hoje a gente vai falar sobre o diodo e a introdução do diodo e tudo mais, como é que funciona por dentro do diodo e depois posteriormente a gente vai ver a curva característica, aproximações e tudo mais, certo? Vamos lá dar início. O que é o diodo? Primeira pergunta é essa, né? O que é o diodo? O diodo é um dispositivo eletrônico, certo? Um componente eletrônico que ele permite a passagem de corrente apenas em um sentido, ou seja, da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, dependendo de onde é o ânodo, onde é o cátodo do diodo, certo? Então vamos ver o que está dito aí. É um dos mais simples componentes eletrônicos que idealmente permite a passagem da corrente em apenas um sentido. Idealmente por quê? Porque na realidade a gente vê que quando ele está inversamente polarizado, ou seja, para a corrente passar no sentido oposto ao que ele permite, ainda passa um pouquinho de nada, mas é muito pequeno, a gente dá para desconsiderar na vida real. E aqui está a simbologia do diodo, certo? É um triângulo com uma barra aqui na frente do triângulo. Essa barra sempre vai ficar do lado do cátodo. O ânodo vai ser o outro lado, certo? E isso indica justamente o sentido que ele permite que a corrente percorra, ou seja, no sentido sempre do ânodo para o cátodo. Esse é o sentido único que ele vai permitir, idealmente, que a corrente passe, certo? Então, se a corrente quisesse fluir no sentido oposto, ou seja, do cátodo para o ânodo, ele não vai permitir, certo? Ele vai bloquear essa corrente. E na realidade, aqui está o símbolo do diodo, aqui na vida real, certo? O diodo se parece exatamente igual a esse aqui, que a gente tem aqui a figura dele. Sempre ele vai ter uma faixazinha aqui. Essa faixa sempre vai ficar do lado do cátodo, certo? Existe o preto com a faixa branca, que é igual a esse daqui, e existe um que é um pouco transparente, avermelhado, com a faixa preta, que geralmente são os diodos N ou os diodos com maior velocidade de comutação, certo? São esses daqui. Mas sempre vai ter uma faixa que vai indicar o sentido, o local, na verdade, do cátodo, certo? E a gente vai dizer que ele está diretamente polarizado quando a gente colocar a maior tensão do lado do ânodo e a menor tensão do lado do cátodo. Então, desse jeito, ele vai estar diretamente polarizado. Agora, se a gente inverter a polaridade, ou seja, colocar a maior tensão do lado do cátodo e a menor tensão do lado do ânodo, a gente vai dizer que ele está inversamente polarizado, certo? Vamos dar continuação aqui. Então, vai ser basicamente dessa forma. Aqui é a curva característica de um diodo ideal. Ou seja, idealmente, ele vai ter essa característica aqui. Quando a gente colocar uma tensão negativa, o que é uma tensão negativa? É justamente fazer com que a tensão fique com a maior polaridade do lado do cátodo e uma menor polaridade do lado do ânodo. Ou seja, quando a gente estiver polarizando inversamente esse diodo. Quando a gente colocar uma tensão negativa, ou seja, quando a gente polarizar inversamente, ele vai permitir uma corrente apenas de zero, ou seja, ele não deixa fluir a corrente. Pode ver que a corrente aqui, ó, ID, está justamente sobre o ponto zero. Então, não tem passagem de corrente quando ele estiver inversamente polarizado. Porém, contudo e entretanto, se a gente polarizar diretamente esse diodo, ele vai permitir a passagem de corrente, seja ela qual for, certo? Quem vai limitar a passagem de corrente não vai ser o diodo. O diodo vai permitir a quantidade, a intensidade de corrente que o circuito estiver demandando, certo? Quem vai limitar o nível dessa intensidade da corrente vai ser justamente os outros componentes, resistores e tudo mais, certo?
Então a simbologia está aqui, ó, quando a gente estiver polarizando diretamente o diodo, colocando o positivo do lado do ânodo e o negativo do lado do cátodo, ele vai permitir o fluxo de corrente nesse sentido. Ou seja, ó, quando a corrente for maior que zero, VD vai ser igual a zero. Ou seja, ele está dizendo que não existe queda de tensão no diodo ideal. Ou seja, ele vai permitir a passagem de corrente, porém ele não vai ter uma queda de tensão. A queda de tensão vai ser de 0 volt, certo? E quando a gente estiver polarizando inversamente o diodo, a gente vai ter uma corrente igual a 0 ampere, certo? Ele não vai permitir a passagem de corrente, ou seja, se a gente colocar o positivo do lado do cátodo, o negativo do lado do ânodo, a corrente tenderia a vir nesse sentido, só que o diodo não vai permitir que a corrente faça isso, ou seja, o ID vai ser igual a 0 ampere, tudo bem? Espero que tenham entendido essa parte do diodo ideal. A gente vai ver a curva característica do diodo real, mas na frente vai ter uma pequena diferença com relação a essa. E o circuito equivalente do diodo. A gente pode comparar um diodo como se fosse uma chave, certo? Quando ele estiver diretamente polarizado, ele vai funcionar como uma chave fechada. Ou seja, a queda de tensão vai ser igual a zero e ele vai permitir a passagem de corrente, seja ela qual for a intensidade. E quando ele estiver inversamente polarizado, ele vai funcionar como uma chave aberta. Ou seja, ele vai bloquear a passagem de corrente elétrica, certo? Então, a gente vai ter dois estados de condução quando ele estiver diretamente polarizado, funcionando como uma chave fechada, e bloqueio quando ele estiver inversamente polarizado, ele vai funcionar como uma chave aberta. E para a gente entender um pouco mais de como é que funciona esse diodo por dentro, a gente precisa ter uma pequena revisão do que é um condutor, isolante e um semicondutor, certo? O condutor geralmente são cobre, ouro, prata. Eles têm uma facilidade muito grande de desprender o elétron da última camada, ou seja, ele permite com facilidade que os elétrons saiam, se desprendam do átomo e fiquem livres, facilitando a condução de corrente elétrica, certo? Porque corrente elétrica nada mais é do que a movimentação dos elétrons. O cobre, por exemplo, tem uma resistividade muito baixa, certo? Contrariamente ao isolante, que tem uma dificuldade muito grande de desprender elétrons da última camada, ou seja, ele tem dificuldade de conduzir corrente elétrica, por isso que a resistividade dele é muito alta. Olha só a diferença de 10 elevado a menos 6 para 10 elevado a 12, certo? Resistividade muito alta. O semicondutor é justamente aquele intermediário, certo? Não é nem tão bom condutor, nem isolante, certo? E ele geralmente tem 4 elétrons na última camada. Lembrando que o máximo de elétrons que pode ter na última camada é 8, certo? Então, ele tem praticamente a metade do máximo. Que geralmente a gente utiliza mais o silício e o germânio para a produção de diodos e transistores. E os elementos, os semicondutores que têm 4 elétrons na última camada, geralmente fazem ligações covalentes, ou seja, eles compartilham os elétrons e fazem 4 ligações, justamente para ter a estabilidade que é conseguida quando eles têm 8 elétrons, certo? Então, como ele tem 4 elétrons na última camada, ele precisa de mais 4. Por isso que eles fazem 4 ligações para compartilhar os elétrons da última camada com o átomo vizinho. Então, aqui a gente tem, por exemplo, o silício. O silício, ó, esse daqui tem 4 elétrons na última camada, ele vai compartilhar o elétron com esse, um elétron com esse, um elétron com esse, um elétron com esse. Consequentemente, ele vai ficar com 8 elétrons na última camada. E esse aqui sucessivamente faz a mesma coisa, com mais 4. Esse aqui com mais 4, só que não está mostrado aqui, certo? A gente pode simplificar essas ligações aqui como dois traços,
que é justamente para dizer que está fazendo uma combinação aqui, um compartilhamento de 2 elétrons, ou seja, um elétron desse e um elétron desse. Então tem 2 elétrons. E aqui mais 2, mais 2, mais 2, ficando com 8 elétrons na última camada, certo? E se a gente fosse ver isso na vida real, não seria uma representação plana que nem está aqui. É uma representação tridimensional, certo? Ele vai ter um ângulo de mais ou menos 120 graus, se eu não me engano, certo? Entre uma ligação e outra. Por isso que ele fica fazendo como se fosse uma pirâmide. Então, aí existem 2 tipos. A gente precisa fazer com que esses semicondutores tenham 2 características diferentes para a gente transformar ele em uma característica que a gente deseja no diodo, que é justamente aquela parte de conduzir em um sentido, permitir a passagem de corrente em um sentido e não permitir a passagem de corrente no outro sentido. E para isso, a gente faz uma inclusão de impurezas nesses semicondutores puros, ou seja, por exemplo, um semicondutor, um material puramente feito de silício, certo? Só tem silício lá dentro, então só tem um semicondutor. E aí a gente vai fazer, a gente precisa de 2 tipos diferentes de semicondutores. A gente vai incluir algumas impurezas, ou seja, a gente vai tirar um silício e colocar outro átomo de outro elemento lá dentro. E com isso, essa inclusão de outros átomos, a gente vai estar dizendo que está inserindo impurezas, ou seja, a gente vai estar dopando o semicondutor, certo? E existem 2 tipos de dopagem, que é a dopagem do tipo N e dopagem do tipo P, certo? A dopagem do tipo N, a gente vai incluir elementos pentavalentes. Pentavalente é que tem 5 elétrons na última camada, certo? Lembrando, o silício faz quantas ligações? Faz apenas 4 ligações, não é? Ele tem 4 elétrons na última camada. Então, quando a gente tira um silício e a gente coloca um elemento pentavalente, a gente ainda vai continuar fazendo 4 ligações, só que o elemento pentavalente tem um elétron a mais, ou seja, ele faz 4 ligações e vai ficar com um elétron livre. E esse elétron livre vai ficar justamente aqui. Agora, preste atenção em uma coisa. Esse material feito totalmente de silício, ele estará eletricamente positivo ou eletricamente negativo? Ele vai estar neutro, não é porque ele vai ter a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons. A gente só está fazendo ligações entre os elementos. A gente não está inserindo elétrons nem retirando elétrons daquele material, certo? Então ele está eletricamente neutro, tudo bem? A partir do momento que a gente coloca outro elemento, que também está neutro esse elemento, porque ele tem a mesma quantidade de prótons e tem a mesma quantidade de elétrons, certo? A partir do momento que a gente retira um silício que é eletricamente neutro e a gente coloca outro elemento eletricamente neutro, a gente vai transformar esse material em eletricamente negativo ou positivo. Nenhum dos dois. Ele vai continuar sendo neutro. Por quê? Já tinha um elemento neutro e eu estou colocando outro elemento neutro. Então, eu não estou colocando elétrons a mais do que prótons. Então, esse material vai continuar sendo eletricamente neutro. Sempre vai ter a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons, mesmo tendo um elétron livre, certo? Porque o elétron vai estar livre, mas vai ter um próton a mais aqui dentro do núcleo do fósforo aqui, para compensar esse elétron livre. Então, vai continuar sendo um elemento neutro, certo? Mesmo tendo elétrons livres. Tudo bem? Não pode confundir isso. Ele não vai estar eletricamente negativo porque tem elétron livre. Não. Tudo bem? Não pode
Não pode esquecer disso. Então, a gente chama tipo N, certo? N de negativo, mas lembre que ele não vai estar eletricamente negativo, tudo bem? Então, tipo N é que tem elétrons livres no material. A gente não coloca só um fósforo, certo? A gente coloca vários fósforos no lugar do silício, então vão ter muitos elétrons livres. Quanto mais fósforo a gente colocar, maior vai ser a dopagem daquele semicondutor. Quanto menor, menor vai ser a dopagem. Tudo bem? E como é que vai ficar sendo? Olha, aqui vai ser um material dopado do tipo N e vai ter vários elétrons livres, porque eu coloquei vários fósforos, certo? Então eu dopei uma certa quantidade. Então, a partir do momento que eu coloco uma fonte, esses elétrons livres vão se movimentar em direção ao lado positivo e vão ser repelidos do lado negativo. Então, esses elétrons vão começar a se mover, ou seja, vai ter uma corrente elétrica. Se eu inverter, vai acontecer a mesma coisa, certo? Os elétrons vão para o lado positivo e vão ser repelidos pelo lado negativo. Tudo bem? Isso é a condução lá no material do tipo N. E o material do tipo P, dopado do tipo P, o que acontece? A gente vai colocar elementos trivalentes, ou seja, que tem 3 elétrons na última camada, certo? No lugar do silício. E agora, o elemento índio aqui, ele tem apenas 3 elétrons na última camada. Como é que ele vai fazer 4 ligações? Ele não vai fazer 4 ligações, ele vai fazer apenas 3. Então, vai ficar uma lacuna aqui. Ou seja, lacuna é uma ausência de elétron, certo? O silício vai tentar fazer as suas 4 ligações, mas não vai conseguir aqui porque o índio só tem 3 elétrons na última camada. Então, vai ficar faltando um elétron, certo? Então, esse é o material dopado do tipo P, P de positivo, mas lembre-se que esse material do tipo P não vai ficar eletricamente positivo, porque o índio também é um elemento neutro, a mesma quantidade de elétrons tem os prótons para compensar, certo? Então, esse elemento vai continuar sendo um elemento neutro, certo? Não pode esquecer disso. Vai estar faltando um elétron, mas vai continuar sendo um elemento neutro, certo? Então, resumindo, tipo N tem elétrons livres e tipo P tem lacunas, ou seja, tem falta de elétrons, certo? Mas não pode esquecer que vai continuar sendo materiais neutros. E como é que vai funcionar a condução da corrente elétrica em um elemento do tipo P, dopado do tipo P? Quando a gente colocar um potencial positivo aqui e um negativo aqui, o que vai acontecer? Os elétrons da ligação, vendo que tem um buraquinho livre, uma lacuna, vão pular para lá, porque eles vão ficar querendo sempre chegar perto do positivo. Então, vai para a lacuna vem para o lado de cá. O elétron vai procurar a lacuna e a lacuna vai em direção ao negativo e os elétrons vão em direção ao positivo, certo? Vai ficar sempre essa movimentação como se as lacunas fossem íons positivos. Então, as lacunas vão em direção ao negativo e os elétrons vão em direção ao positivo, certo? E o diodo real nada mais é do que a junção desses dois elementos, desses dois materiais dopados, do tipo P e dopado do tipo N, certo? Então, ele vai ter justamente essa formação aqui. A metade dopada do tipo P e a outra metade um semicondutor dopado do tipo N. Aqui vão ter lacunas livres e aqui vão ter elétrons livres, certo? Vamos ver o que tem dizendo aqui. O diodo semicondutor é um componente que pode comportar-se como condutor ou isolante elétrico, dependendo da forma como a tensão é aplicada aos seus terminais. Ou seja, quando ele estiver diretamente polarizado, ele vai funcionar como um condutor.
Quando ele tiver inversamente polarizado, ele vai funcionar como um isolante. Essa característica permite que o diodo semicondutor possa ser utilizado em diversas aplicações, como por exemplo na transformação de corrente alternada em corrente contínua. Porque a corrente alternada ela fica alternando, uma hora está positiva, outra hora está negativa. Então, se a gente colocar diodos lá, por exemplo, que permita a passagem apenas em um sentido, a gente só vai permitir um dos lados, ou o lado positivo ou o lado negativo, que passe para o resto do circuito. Tem outras combinações também que a gente pode ver mais na frente. E o que vai acontecer quando a gente colocar os dois materiais semicondutores dopado do tipo P e dopado do tipo N na mesma colado um no outro? O que vai acontecer? Porque um tem elétrons livres, o outro tem lacunas livres. Então os elétrons vão querer passar para o outro lado, porque tem muitos elétrons livres e eles ficam se repudiando. E do outro lado tem falta de elétrons, né? Tem as lacunas, tem um cantinho para ele ficar aconchegado. Então os elétrons vão começar a passar do material do tipo N para o material do tipo P, certo? Os elétrons vão começar a se encaixar nas lacunas. E isso vai fazer com que aconteça na zona aqui de junção, vai fazer com que aconteça o seguinte: o material do tipo N, lembra que eu falei que ele era neutro? O material do tipo P também é neutro. Só que a partir do momento que os elétrons saem desse material do tipo N e vai para o tipo P, aqui vai ficar faltando elétrons. Ou seja, essa região aqui próxima do tipo P vai ficar positiva, porque perdeu elétrons. E essa região aqui vai ficar negativa, por quê? Porque os elétrons pularam do tipo N para o tipo P, fazendo com que haja um excesso de elétrons no material do tipo P, ficando negativo. Então, vai criar essa camada aqui, que vai ficar positiva aqui e negativa aqui, que a gente chama de região de cargas descobertas, ou então a zona de depleção, certo? Depleção, não depressão, depleção, tudo bem? E isso vai criar uma camada, uma zona de potencial, certo? Que é justamente devido a essa zona de potencial que os elétrons deixam, os elétrons livres do material N, cessam a sua passagem para o tipo P. Por quê? Porque os elétrons livres vão querer passar para cá, para ocupar essas lacunas, só que aqui tem uma região negativa. E elétron é repudiado pelo negativo. Então, esse elétron vai querer passar para cá, só que tem uma zona aqui negativa, e ele vai ser repudiado e vai voltar, vai ficar sempre aqui. Então, vai acontecer no início essa movimentação dos elétrons, mas em um momento eles vão cessar, porque vai criar essa zona aqui de cargas descobertas, ou então a zona de depleção, certo? Em materiais de silício, essa zona aqui vai criar um potencial de aproximadamente 0,7 volts. Em materiais semicondutores de germânio, essa polaridade aqui, esse potencial vai ser de aproximadamente 0,3 volts, certo? Lembre-se disso, que a gente vai ver mais na frente também. E aqui, como eu falei, está a representação do diodo. O material tipo P é o ânodo, o material tipo N é o cátodo, certo? E a gente sempre tem que lembrar aqui, que a representação do diodo, a gente já viu antes, que o cátodo vai ser do lado da faixa e o ânodo o outro lado, certo? Ele vai permitir a passagem sempre no sentido do ânodo para o cátodo. Existem outros tipos de diodos que ele vai ter uma simbologia indicando onde é que está o cátodo, onde é que está o ânodo, certo? Então aqui, o que vai acontecer quando a gente polarizar
diretamente o diodo. O que é polarizar diretamente? Colocar o positivo da fonte, a maior tensão, do lado do ânodo e a menor tensão do lado do cátodo. O que vai acontecer? Olha só. Os elétrons, aqui, primeiramente, se a tensão que a gente está aplicando na fonte for menor ou igual do que a tensão lá que eu falei da zona de depressão, certo? Da camada de potencial. Se essa tensão que a gente estiver colocando aqui na fonte de tensão for menor do que aproximadamente 0,7 para os diodos de silício ou de 0,3 volts para o diodo de germânio, o que vai acontecer? Olha só, aqui esse potencial aqui positivo vai querer atrair os elétrons livres aqui do material N, certo? Que está aqui. Ele vai querer passar para cá para chegar no positivo, só que o potencial aqui da região de depressão vai ser maior, ou seja, a barreira vai ser maior do que o potencial que está chamando esses elétrons. Então ele vai tentar ir, aí encontra a barreira e volta. Vai tentar ir, encontra a barreira e volta. Um ou outro pode passar, mas é muito pouco, certo? São poucos que conseguem passar essa barreira. Então, praticamente, a corrente, quando a gente estiver polarizando ele diretamente, só que com uma tensão inferior à da zona de depressão, praticamente a corrente vai ser igual a 0 ampere, certo? Praticamente não vai ter corrente elétrica, porque os elétrons não vão conseguir ultrapassar essa camada aqui para chegar no positivo, certo? Agora, contudo, entretanto, se essa tensão da fonte for maior do que a barreira lá de depressão, o que vai acontecer? Os elétrons vão conseguir ultrapassar essa barreira aqui da zona de depressão e chegar no positivo. Aí lá na fonte existe uma reação química ou o que seja, que faz com que os elétrons venham para esse lado e continuem a circular, gerando uma corrente elétrica diferente de zero, certo? Então, basicamente, a gente vai ter corrente elétrica fluindo apenas se a tensão estiver polarizando diretamente o diodo e essa tensão for maior do que a barreira de potencial da zona de depressão, certo? Que, lembrando, para o silício é de 0,7 volts aproximadamente e o germânio 0,3 volts. E se a gente estiver polarizando ele inversamente, ou seja, colocando o maior potencial do lado do cátodo e o menor potencial do lado do ânodo, o que vai acontecer? As lacunas vão querer se aproximar do negativo e os elétrons vão começar a se aproximar do positivo. Essa região de depressão, então, vai começar a aumentar. Por quê? Porque ela vai ter maior espaço para aumentar, porque os elétrons estão saindo de cá, perto daqui, para ir para a sua extremidade e as lacunas para o outro lado, certo? Então, dessa forma, não existe corrente elétrica, porque não existe nenhuma passagem, movimentação de elétrons aqui pela barreira de potencial, certo? E à medida que a gente for aumentando essa tensão aqui, a zona de depressão vai começar a aumentar, até chegar em um momento que ela não vai mais conseguir aguentar e ela vai se romper. É justamente essa zona aqui, A gente vai ter aqui a curva característica do diodo real, que quando a gente estiver polarizando inversamente o diodo, olha, a corrente vai ser aproximadamente zero, até chegar em um ponto que é no VZ aqui, que a gente chama de tensão de ruptura, que a zona de depressão vai aumentar tanto que não vai mais conseguir para onde aumentar e vai queimar o diodo. O diodo vai deixar de funcionar e vai permitir que a corrente flua por ele.
Então essa é uma zona que a gente não pode chegar, certo? Todo diodo tem a sua tensão de ruptura que a gente não pode ultrapassar ela, porque senão ele vai perder a sua funcionalidade de impedir que a corrente passe no sentido inverso. Tem alguns diodos especiais que são feitos para trabalhar nessa região aí que a gente vai ver mais na frente, certo? E se ele estiver diretamente polarizado, o que vai acontecer? Não vai passar corrente, por quê? Porque está menor do que aquela tensão da zona de depleção. Não vai passar corrente, não vai passar corrente, e vai passar um pouquinho, até ultrapassar a tensão lá da ruptura, a tensão da zona de depleção. Aí agora sim, a corrente vai ser limitada apenas pelos componentes do resto do circuito. O diodo vai permitir a passagem tranquilamente, certo? Agora, contudo e entretanto, a queda de tensão vai ser justamente desse V0. Ele vai permitir a corrente, mas a queda de tensão não vai ser zero como acontecia lá no diodo ideal. Vai ser de aproximadamente 0,7 volts para o diodo de silício e aproximadamente 0,3 para o diodo de germânio. E aqui a gente encontra um datasheet. Datasheet como se fosse um manual do componente, certo? É a folha de dados do componente. Todo componente tem sua folha de dados, que é onde está armazenada todas as informações daquele dispositivo, certo? Daquele componente. Aí aqui a gente tem um datasheet da família de diodos 1N4000 e alguma coisa. Esse X é alguma coisa que pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4, pode ser 5, pode ser 6, pode ser 7, certo? E o que é que diferencia entre esses diodos? Justamente aquela tensão reversa máxima que ele pode suportar, a tensão de ruptura. Ó, aqui, nesse 1N4001, a maior tensão de ruptura é de 50 volts. Se tiver uma tensão reversa maior do que 50 volts, ele vai queimar, ele vai começar a conduzir corrente de maneira que a gente não queria, certo? É o 4002, por exemplo, já aumenta a tensão. 4003 mais, até o 4007, que é a maior tensão, que é de 1000 volts. Ele aguenta até 1000 volts reverso, certo? Aí aqui tem outros máximos aqui para tensões RMS, que é tensões alternadas e tensão contínua, certo? Aí tem, por exemplo, a máxima corrente direta que ele aguenta é de 1 ampere, ou seja, ele só permite a passagem de até 1 ampere quando ele estiver diretamente polarizado. Por que isso? Por que 1 ampere? Porque lembra que eu falei lá o efeito Joule, que sempre quando tem uma passagem de corrente elétrica, o componente vai começar a aquecer por causa do choque dos elétrons com os átomos e faz com que a vibração aumente. Então vai aquecer, até chegar a um ponto que ele não consegue transmitir esse calor para o meio externo e ele começa a armazenar esse calor aumentando a temperatura até que queime, certo? Então ele consegue passar uma corrente até 1 ampere e transmitir esse calor para o exterior, mantendo a sua temperatura. Quando começa a uma corrente maior do que 1 ampere, aí ele vai começar a aumentar a sua temperatura até queimar, certo? Então, o máximo que ele suporta é 1 ampere. Aí aqui tem outras funcionalidades aqui, por exemplo, um pico de corrente de 45 ampere. Ele consegue aguentar um pico de 45 ampere, mas por um tempo muito pequeno, de 1 milissegundo apenas, certo? Se passar mais do que 1 milissegundo, 45 ampere, ele também vai queimar, certo? Aí aqui tem a corrente reversa máxima, ou seja, quando ele estiver inversamente polarizado, ele vai passar 30 microampere. 30 microampere é muito pouco, tá entendendo? Para uma operação que a gente tem miliampere ou até 1 ampere, certo? 30 microampere é muito pouco, por isso que a gente considera como se fosse zero, mas não é zero. E aqui a tensão
a temperatura de operação. Ele funciona até menos 50 graus Celsius até 150 graus Celsius, certo? Beleza? Então a gente vai ficar essa aula até aqui para não ficar muito grande, certo? E na próxima aula a gente dá uma continuidade ao diodo. A gente vai ver a curva característica, como fazer, resolver circuitos, descobrir tensão, corrente em circuitos, utilizando a curva característica e utilizando também as aproximações, certo? Então, até mais, galera, até a próxima aula.